Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ciribelli e aqui nós vamos falar sobre ciência e espiritualidade. Hoje eu quero indicar para vocês quatro livros que têm a ver com experiências fora do corpo e também com a psique humana, tanto o cérebro físico quanto a consciência, o espírito, a alma, essas coisas que a gente não entende muito bem, mas ao longo dos milênios a gente vem estudado bastante. E sobre saída do corpo, você tem informações, sabe, do tempo das pirâmides. Lá no Egito você tem informações sobre saídas conscientes fora do corpo físico, porque isso é algo natural. Não é sobrenatural, é natural. Saída do corpo é natural. Projeção astral, tudo isso é comum. Existe um mundo extrafísico, um mundo astral, que a gente não consegue ver com os olhos físicos, mas ele permeia todo o universo, e são outras dimensões. Ah, por que você está falando isso? Se isso pode ser maluquice, coisa da sua cabeça? Pode até ser. Porém, quando várias pessoas têm experiências parecidas, experiências em conjunto, ou seja, eu estou dormindo aqui na minha casa, sonho com meu pai que está longe, meu pai também sonha comigo, e a gente tem uma conversa e os dois lembram da conversa. E aí? Né? Isso acontece aos montes. É só você entrar em grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, sabe? Você encontra isso aos montes. Eu mesmo já saí do corpo aqui com minha esposa, eu completamente lúcido, conto aqui a experiência no canal e ela lembra da experiência, entende? Então assim, quem tem a experiência sabe que é verdade, sabe que existe um mundo fora do corpo físico e todas as suas variações, e tem leis diferentes, e funcionam de uma forma diferente, tem sociedade, tem tudo, tem suas formas de se encaixar nisso tudo, tá? Então eu quero indicar quatro livros para abertura consciencial e que também falam sobre projeção astral. E, bom, o primeiro livro é O Despertar da Terra, O Cérebro Global, de Peter Russo. Esse livro é muito interessante porque ele faz conexões com o superorganismo que é a Terra. As conexões entre pessoas, a internet, tudo isso, a evolução do ser humano como um superorganismo. O cérebro global, Gaia. E esse livro é muito interessante porque ele dá dados, ele mostra muito, ele é um livro científico e usa o método científico e dá muitos gráficos, dados de como as coisas funcionam. Ele fala do Big Bang, da evolução, né, dessas teorias e tal. E eu gosto muito dele porque ele me fez pensar bastante, sabe? O que eu faço interfere na vida de outra pessoa, e o que várias pessoas fazem interfere na vida de mais pessoas. E aí você vai para o estado, você vai para o país, você vai para o continente, você vai para o globo inteiro e tá tudo conectado. Ele fala muito sobre sinergia, que é a energia do grupo, as pessoas juntas fazendo as coisas e as coisas funcionando melhor. No final do livro é muito interessante que ele coloca teses sobre essas questões, como podemos melhorar. É um livro muito interessante e o título já fala bastante, O Despertar da Terra, quando as consciências já têm um nível suficiente para abrir, expandir. É um livro que eu gostei muito e eu indico, ó, tá aqui. Esses livros eu comprei em sebo, foi bem baratinho, eu acho que foi R$ 12. Esse aqui. Outro livro que também gostei bastante, é uma leitura, pelo menos para mim foi uma leitura suave, é Mentes Poderosas. É um livro do Matthew McDonald e esse livro é muito interessante. Ele fala bastante sobre o cérebro físico, sobre glândula, como funciona, como está relacionado o sonho com o cérebro, as sinapses. Ele faz no início é interessante que ele faz uma introdução de como funciona o cérebro, como funciona o cérebro humano. Ele mostra como como o cérebro engana a nossa consciência. Ele mostra vários joguinhos mentais que fazem com que a gente pense, pare para pensar.
ele mostra bastante ilusão de ótica. Eu tava procurando a palavra. Ele mostra bastante ilusão de ótica e explica como está funcionando, como é que isso acontece. E esse livro é interessante porque ele também dá muita dica de memória, como memorizar melhor. Então esse livro é interessante porque você conhece um pouco a si mesmo. Como funciona esse hardware, essa peça que é o corpo físico. Porque você precisa conhecer a peça, que é o corpo físico, para poder montá-la de forma mais inteligente. Então a sua consciência consegue entender o corpo físico, como ele funciona, e a partir desse ponto você se estrutura melhor, você se organiza melhor, organiza uma rotina melhor, começa a entender algumas questões que parecem realidade para você, mas na verdade é uma realidade coletiva. E essa realidade coletiva não tem a ver com você. Não é uma coisa, por exemplo, eu gosto de arroz. Mas minha mãe gosta de arroz, meu pai gosta de arroz, minha cidade gosta de arroz, meu país gosta de arroz. Então, eu gosto de arroz ou eu estou acostumado a comer arroz? E a partir desse ponto, eu gosto de arroz. Você questiona. E aí você consegue conhecer a si mesmo. Isso é autoconsciência. Isso é muito interessante, viu? Porque a maioria das pessoas vive a vida inteira, digamos assim, gostando de coisas e fazendo coisas que não é ela que está fazendo, e sim o inconsciente e o consciente coletivo que formataram essa pessoa para ela ser daquela forma. Ela tem, claro, seus gostos, suas formas de pensar, mas baseadas nesse consciente coletivo, nesse superorganismo. E aí a gente já vai para aqui para o Peter Rousseau. Esse superorganismo que é o planeta Terra. Então, quem é você? O que você faz? O que você tem interesse? Quem é você? Essa é a pergunta. Esse livro é muito interessante. Ele vai falar sobre o hardware, que é a mente. Ele fala sobre sonho também, mas não de uma forma projeção astral. É um livro científico, né? Mais tradicional. Muito legal esse livro. Peter Rousseau. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas, eu nem falei, né? Esse aqui tem 275 páginas, mas são páginas grandes, né? É um livro grande, ó. A diferença aqui, ó. Esse do Peter Rousseau, isso não importa muito, mas enfim, às vezes você está se organizando, não quer ler um livro muito grande, né? Esse de Peter Rousseau tem 270 páginas também, né? E esse aqui, agora, é um clássico, né? É um clássico, e eu digo que é um clássico científico, sabe? Esse aqui não é um livro religioso, pelo menos não ao meu ver. É um livro científico e muito clássico, que é O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Bom, eu imagino que muitos de vocês já devem ter lido, né? Eu li e esse livro é espetacular, tá? Eu não sou espírita, não sou religioso, não tenho nenhuma formação religiosa. Eu sou, como eu li num livro de Chico Xavier, eu sou um livre atirador no campo das ideias. Eu esqueci o nome do livro, mas é um livro interessante. Você procura aí, Livre Atirador no Campo das Ideias, Chico Xavier, que você vai encontrar o nome do livro. Muito interessante. E na questão 400, esse livro é dividido por questões, 309, 1, 2, aí você vai vendo as questões. Da questão 400 em diante, do capítulo 8, você tem assim, da emancipação da alma. Gente, você que tem projeção astral, ou que vai ter essas questões, da questão 400 em diante, até, deixa eu ver, 400, 600... Ó, essa aqui, tá, eu não achei aqui, mas ela fala muito sobre projeção astral, sobre como funciona o sonho, o sonambulismo é a palavra que eles usam, que Kardec usa, os espíritos. É assim, chocante, sabe? Eu tive experiências antes de ler a questão 400 e diante, do Livro dos Espíritos, e quando eu comecei a ler, meu Deus, é isso que funciona comigo, é assim que eu me sinto, é isso que acontece, sabe? Eu fui me identificando com as questões e elas me responderam muitas perguntas, só que perguntas
mais técnicas que eu não entendia muito bem, mas eu tinha experiência. Então eu não estava lendo o livro e, será que isso é verdade? Não, como é que pode a pessoa estar lúcida fora do corpo? Não, será? Entende? Não, eu já li sabendo. Então o livro ele foi mais uma comprovação de que essas coisas estão na Terra, estão no planeta, estão nas pessoas, é natural. E foi estudado por Kardec, os espíritos respondem muita coisa interessante. Por exemplo, eu vou ler um aqui, a questão 401. Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Aí os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisamente, estes estão da sua presença. Tá, é isso aí. É que eu tenho dificuldade de ler. Quando eu olho para as páginas, tudo embaralha. Já me disseram alguma coisa sobre dislexia ou algo assim. Eu leio justamente para poder vencer isso. E é difícil para mim ler. Às vezes eu tenho que olhar um parágrafo acima porque eu não embolou, sabe? Então eu vou ler de novo, né? Tem que treinar. Isso também você vai ver muito da projeção astral e tudo na vida. Você tem que treinar, você tem que aprender, né? Então, aí os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então são questões como essa, e tem muitas outras questões que fazem com que esse livro seja uma recomendação e que ele seja um livro muito esclarecedor, tá? Ele vai da questão 400 a questão 400 e... deixa eu achar aqui para vocês. Questão 455. Pronto, para deixar aqui no vídeo, né? Questão 400 a 455 do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec com a ajuda dos espíritos. Então esse livro também é incrível. Eu super recomendo, tá? Esse vídeo não vai ter edição, eu vou colocar assim mesmo com erro, não tem problema nenhum, é vida real, vida real. E um outro livro que eu comento, que eu recomendo e que faz super sentido nessa busca pela aprendizagem é a Bíblia. É a Bíblia. Famosa, barata, dá pra conversar com muita gente sobre isso, o pessoal é bem fanático, tem muita gente fanática por isso aqui, e como tem gente fanática por tudo, nós não podemos ser uma dessas pessoas, a gente tem que ser consciente, pé no chão e voar um pouquinho quando necessário para usufruir do campo mental. Mas a Bíblia ela fala muito sobre projeção astral e dá muitos ensinamentos importantes para a vida. Os 10 mandamentos, por exemplo, é uma coisa, é básico, é o hardware ali básico, o software básico, mas é algo muito interessante e que mostra muita coisa pra gente sobre conduta. Gosto da Bíblia e recomendo. Tem muita passagem sobre, não muita, mas tem bastante passagem sobre projeção astral. E pra você ver, 2019 anos atrás, e tem coisa sobre projeção astral. Eu separei algumas aqui e quero ler pra vocês, da Bíblia, coisas da Bíblia. Então, vamos lá. Novo Testamento, eu vou pegar ali pra gente ver. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, você tem Atos 22:17. E aí ele fala: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Ou seja, ele teve uma projeção astral, simples assim. É que lá na Bíblia, naquela época, eles falavam de uma forma muito cordial, usavam palavras da época, e também era tudo muito metafórico. Era a linguagem da época. Assim como hoje a gente fala beleza, antigamente não falava. A gente tem outras coisas, né? Outras coisas hoje em dia que não se falava há 100 anos atrás, 50 anos atrás, 20 anos atrás. Mas significam a mesma coisa, né? A gente tem que pegar essas palavras e entender o que elas significam na realidade.
Enfim, outra aqui interessante vai ser: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Se eu não me engano, isso é o apóstolo Paulo falando. E, e lá ele ouviu coisas que não são dizíveis, digamos assim, aqui na terra. Mas veja, ele conhece um homem em Cristo. O pessoal acha que ele está falando dele mesmo, né? Que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Ou seja, ele foi arrebatado, ele foi tirado do corpo físico e foi até o terceiro céu. O que seria o terceiro céu? A terceira dimensão extrafísica. Cidades astrais. É isso que ele fala, não tem, sabe? Não tem nem muito o que pensar. Ele saiu do corpo, provavelmente o mentor tirou ele do corpo e ele foi até o terceiro céu, que é as cidades extrafísicas, né? A Bíblia, ó, Bíblia. E aí tem outra passagem: pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em espírito. Então ele fala aqui: embora ausente quanto ao corpo, contudo estou em espírito. Em espírito, veja, ele coloca de uma forma que embora o corpo físico esteja aqui, há uma outra coisa que seria o espírito, a consciência, o corpo espiritual, que pode se manifestar em outros locais, que pode ir a outros locais. Aí o Apocalipse 1:10 vai falar: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como uma trombeta. Arrebatado em espírito é o que, gente? Saído do corpo. Simples. É muito interessante. E ouvir palavras como ouvir uma grande voz como de trombeta. Realmente, eu contei a experiência anterior. Eu ouvi a voz de Chico Xavier e eu estava fora do corpo, e era uma voz assim: se a voz fosse um pouco mais grossa e fosse com palavras daquela época, gente, seria uma trombeta, porque uma voz mais grossa falando tudo em metáfora, sabe? Trombeta. E outra passagem: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso é o que a gente mais vê nos grupos de WhatsApp e nos grupos do Facebook, em relato em geral. É você ser levado a um local. Aqui ele fala que levou-me em espírito a um deserto, ou seja, estava fora do corpo, e lá foi mostrado para ele uma besta e tal. São metáforas daquela época. E isso realmente acontece fora do corpo. Você tem plasmagens mentais. Qualquer um pode plasmar qualquer coisa. Eu posso plasmar um demônio na sua frente. Você também é igual. Ou então você se plasma, porque a consciência molda tudo no mundo espiritual. A consciência é a base do molde, é ela que faz, que cria. Então quem tem a ciência, quem entende sobre isso, fora do corpo físico e no corpo também, cria qualquer coisa. Isso é muito legal, porque se eu quero mostrar uma coisa para você, eu preciso falar com a sua linguagem. Então por que não eu aparecer para você fora do corpo físico como Jesus? Né? É muito mais fácil. Você vai acreditar, vai ficar: meu Senhor. E aí eu posso falar um monte de coisa que você melhora, porque você vai ouvir Jesus. Você não vai me ouvir, você vai ouvir Jesus. Então você vai melhorar, você vai pegar aquelas informações como verdade e vai aplicar na sua vida. Então os mentores usam isso. Usam formas mentais e plasmagens para poder moldar a sua mente, até que você abra a consciência e veja que tudo é uma ilusão. Até você chegar ao ponto de entender a possível realidade, né? Então, assim, tem muita coisa interessante na Bíblia. E tem no Velho Testamento, tem um monte aqui. Se eu for ler tudo, sabe, vou ficar aqui um tempão. Então tem muita coisa na Bíblia. E tudo isso é muito vasto, o conhecimento é muito grande. A gente tem que mais aqui procurar aprender cada dia. E por isso essas dicas, esses 4 livros,
A Bíblia e o livro dos Espíritos são livros um pouquinho maiores, mas não existe tempo, o tempo é uma ilusão nossa. Se você vai aprender aqui, vai continuar aprendendo fora do corpo, seja em projeção astral, ou seja quando você virar luz. Então, relax, baby. Vamos nessa. Espero que tenham gostado do vídeo. Caramba, 20 minutos. Tá quase na hora de eu almoçar. Tchau!